Meus queridos irmãos, boa tarde. Hoje estamos em mais uma palestra comemorativa dos 50 anos do NEAS, que tem como tema NEAS 50 anos semeando o amor. E hoje nós teremos a nossa querida Sandra Borba, lá do Rio Grande do Norte, que trará o tema da tarde de hoje, Semeando o Amor na Evangelização Infanto-Juvenil. E para iniciar os nossos trabalho da tarde de hoje, vamos fazer uma prece com um dos nossos evangelizandos da infância, o nosso querido Tiago. Vamos fechar os olhos e pensar em Jesus. Meus queridos irmãos, com muita paz, vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Prezados amigos, estimados irmãos que integram o Núcleo Espírita Alta de Souza, os nossos cumprimentos e parabenizamos inicialmente esta Casa de Oração e Serviço pelos seus 50 anos. Desejamos registrar que esta casa teve uma importância muito grande na nossa formação de expositora. Morando em Recife, aqui estou em Natal há quase 40 anos, mas à época, residindo em Recife, tivemos a oportunidade de participar inúmeras vezes das Semanas Espíritas promovidas por esta instituição, quando isso não era tão comum como nos dias de hoje. Queremos registrar também a nossa saudade, a nossa gratidão ao querido amigo Hamilton, que dirigiu esta casa por tantos anos. Agora, retornamos a convite da direção da instituição para algumas considerações em torno da evangelização da criança e do jovem como uma semeadura de amor. Então, vamos trazer algumas das nossas ideias, concepções, estudos e desejamos desde já que todos aqueles que militam nessa área aí na instituição e onde quer que estejam nos acompanhando, que possam se sentir, especialmente nesses momentos tão difíceis, motivados para a continuidade das nossas lutas. Hoje, pelo Brasil inteiro e fora dele também, se multiplicam muitas iniciativas na evangelização virtual da criança, do jovem, do adulto, como uma maneira de manter este vínculo afetivo, esse trabalho de orientação, unindo corações e mentes para que possamos enfrentar com mais serenidade, com mais união esses momentos de transição, esses momentos de pandemia. Mas vamos ao nosso tema específico, a evangelização como um ato de amor, onde nós procuramos semear a boa semente do Evangelho de Jesus à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Começaríamos por situar Jesus como o evangelizador por excelência. O mestre, como ele mesmo, aceitou este convite. Ora, Clemente de Alexandria, na antiguidade, afirmava que Jesus era o pedagogo da humanidade, porque tinha oferecido, pelo seu exemplo, pelo seu ensino, as bases, as diretrizes para a vida humana. É exatamente no Evangelho de Jesus que nós encontramos, nas palavras do Mestre, aquilo que poderíamos denominar a grande finalidade da existência humana. Jesus, conforme está no registro de Mateus, no capítulo 5, Sermão do Monte, afirmaria no versículo 48 deste capítulo, quando ele diz que sede perfeitos, porque a colocação do mestre vai usar a referência de Deus, ele vai dizer textualmente, colocando a partir daquilo que está registrado em Mateus. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Claro que nós não teremos nunca a perfeição divina, somos criaturas, não somos criadores. Mas Jesus usa essa referência para nos dizer que a destinação da criatura humana
é exatamente a perfectibilidade. Na mesma direção, a doutrina espírita vem através do trabalho do insigne codificador Allan Kardec, que perguntará exatamente aos mentores, aos grandes tutelares que compõem o grupo do Espírito de Verdade, qual é realmente a grande finalidade também da nossa existência, por que existimos, qual é a finalidade, né, da vida. E a mesma resposta que nós fomos criados, no caso simples e ignorantes, mas que a nossa destinação é a perfectibilidade, é caminharmos a partir de todo um conjunto de experiências que a vida nos proporcionará, as chamadas experiências reencarnatórias, para que esse espírito simples, ignorante, vá, a partir das experiências, adquirindo conhecimentos e desenvolvendo livre-arbítrio, para que essa perfectibilidade não seja uma dádiva, não seja uma graça, mas que seja o resultado do esforço desse espírito que caminhará com os próprios passos. Obviamente, nessa caminhada, nós não temos só conquistas, temos dificuldades, temos equívocos, temos erros, temos crimes. É por essa razão que na questão 167 do Livro dos Espíritos indagará Allan Kardec qual o objetivo ou qual a finalidade da reencarnação, recebendo a seguinte resposta: expiação. É a primeira palavra. E expiação, no sentido apresentado pelos luminares, pelos imortais, é assumir as consequências dos seus atos. Ou seja, assumir os erros, os equívocos de aquilo que redunda, né, como consequência, como resultado dessas escolhas. Melhoramento progressivo da humanidade, prossegue a resposta e a indagação que nos é apresentada. Sem isso, onde a justiça? Então, reencarnamos para que essas experiências elas nos auxiliem a endireitar os nossos caminhos, reedificarmos as nossas construções, endireitarmos as veredas, utilizando também aí essa expressão belíssima contida no próprio Evangelho. Então, reencarnamos para expiar, porque a expiação é o processo que nos auxiliará na depuração. Nesse processo de resgate, através das expiações e provas, nós vamos então caminhando, nos despojando, em especial, daquele que é o vício radical, aquele que está na base de todas as nossas defecções e imperfeições morais, que é exatamente o egoísmo. Então, nós estaremos nesse combate permanente ao egoísmo, nas vivências reencarnatórias, buscando o grande caminho da nossa real condição, que é a de atingirmos a perfectibilidade a qual Jesus se referia e atingirmos o progresso completo conforme está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Isso significa dizer que a doutrina espírita não é salvacionista, mas é doutrina de educação, é doutrina de esforço. Não sem razão, nos diria Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más inclinações. Aí está um verdadeiro programa de educação para todos nós. A transformação moral, já que somos espíritos que contamos muitas experiências, é exatamente aquilo que devemos alcançar, a meta que devemos atingir. O esforço é o caminho, é a forma através da qual nós vamos tentar buscar essa transformação moral. E o nosso esforço se volta no sentido do domínio das nossas más inclinações. É o foco para o qual devemos dirigir a nossa energia, a nossa vontade de transformação. Isso implica, então, em dizer de forma sintética, repetindo o que nos diz, por exemplo, Luís de Vasconcelos, é que a doutrina espírita é a doutrina eminentemente educativa. E por ser eminentemente educativa, é que a casa espírita, como braço operacional do movimento espírita, pautado esse movimento e esta casa dos princípios exarados da codificação kardeciana e das demais orientações contidas em obras confiáveis, em resoluções do movimento organizado, o grande objetivo será sempre esse processo educativo,
das novas gerações, das crianças, dos jovens, mas também dos adultos, dos idosos e até dos desencarnados que se acercam também das nossas práticas mediúnicas na casa espírita. Então, toda a proposta espírita é proposta de educação, é proposta de transformação, é proposta de esforço. Exatamente por essa condição é que os espíritos nos têm sempre dito que a casa espírita se caracteriza principalmente por ser uma escola. Buscando duas mensagens do espírito que atuou aí em Pernambuco, Djalma Montenegro de Farias, pela mediunidade do Divaldo, nós vamos encontrar ele elencando o que seria a casa espírita, situando-a como oásis, como hospital, como oficina, como templo, né? Mas ele enfatiza principalmente a condição de escola, escola de espiritismo, escola de almas, escola onde estamos a aprender aquilo que seria o conteúdo que vai nos conduzir a esse processo que a reencarnação propõe para todos nós, que é de depuração. Na mesma direção, o Espírito Emmanuel vai denominar a casa espírita um templo, um educandário de luz. Então, o foco é sempre a educação, para que nós possamos, assim, ter a convicção de que ao adentrarmos na doutrina espírita, buscarmos os seus conteúdos, isso não vai representar para nós apenas o acesso a informações, mas essas informações terão que ter em nossas vidas um caráter de transformação, evocando as sábias palavras de Paulo, mais uma vez consolidadas as interpretações de Emmanuel, de que nova criatura nós passamos a ser quando temos o contato com as verdades imortais. Assim, todo aquele que se acerca da doutrina espírita, que busca o conteúdo do cristianismo redivivo, que é o espiritismo, inevitavelmente encontrará todo um processo de estímulo, todo um processo em que ela se encontrará, a criatura, envolta então nos sagrados objetivos da transformação, da autoiluminação, da chamada busca da plenitude. Sendo assim, a casa espírita é eminentemente uma escola onde se aprende espiritismo, uma escola em que se busca o conteúdo libertador da doutrina e em que se busca, através do trabalho, do contato, das vivências, dos convites às práticas, então a casa espírita inevitavelmente se converte numa grande escola. Se converte num ambiente educativo, onde todas as atividades que nela, na casa espírita, são desenvolvidas, necessitam ter um caráter eminentemente educativo. Talvez por essa razão, em 1939, uma mensagem do Espírito Emmanuel para uma diretoria que assumia lá em Pedro Leopoldo, uma casa espírita, Emmanuel afirmaria que é muito importante a multiplicação dos núcleos de assistência, de estudo, mas que aquela casa, aquela instituição jamais perdesse o caráter eminentemente educativo. Então, nós estamos na casa espírita buscando esse processo de educação. Mas a pergunta que nós poderemos fazer naturalmente é como a casa espírita organiza a sua atividade educativa. E poderíamos afirmar, todas as atividades da casa espírita possuem um caráter educativo. Todas, Sandra? Sim, todas. Porque temos o objetivo de, através das atividades que desenvolvemos na casa espírita, influenciarmos positivamente na construção, por exemplo, por parte da criatura humana, de uma nova visão acerca da vida, da imortalidade, do objetivo da sua existência. E não só para o adulto, ou seja, toda atividade da casa espírita que se volta para um público adulto tem essa finalidade, mas a própria casa espírita organiza a sua atividade para desde cedo receber a criança, para desde cedo atuar junto à adolescência, à juventude, porque a infância representa um momento especialíssimo na vida da criatura, desse espírito imortal. Lembramos ainda há pouco
que a doutrina espírita nos fala que fomos criados simples e ignorantes. Ora, a pergunta que muitos de nós fizemos e alguns ainda fazem é: a reencarnação, ela está aí com a finalidade da nossa melhoria, mas e nós que somos espíritos, esquecemos tudo, não trazemos nada? O que acontece para que esse processo de evolução ele se dê de uma forma equilibrada, corrente? E nós vamos para a pergunta que é a mais querida dos evangelizadores, a 383 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga qual a utilidade para o espírito de passar pelo estado de infância. E o Espírito de Verdade responderá que nesse período ele é mais acessível às impressões que recebe. Ora, olha aí está para nós uma grande chave de compreensão. Reencarnamos, temos o esquecimento passado, trazemos na forma de ideias e de características inatas o nosso próprio passado, que se manifesta em tendências, interesses, inclinações, instintos que vamos apresentar, temperamento, traços de caráter, mas tudo isso tem na infância um grande contributo da pedagogia divina, que é a plasticidade, para que nós possamos, através da ação educativa desenvolvida especialmente pelos nossos pais, pelos nossos mestres, de sermos então mais receptivos, mais influenciáveis. E aí vamos buscar as considerações tanto de Kardec quanto do Espírito de Verdade em relação ao problema da educação moral, vista esta educação como um conjunto dos hábitos que nós vamos adquirindo em nosso processo evolutivo. Ora, se desde cedo a criança ela recebe por parte dos pais, dos mestres, dos responsáveis, enfim, o bom ensino, o diálogo, as disciplinas, os limites, as propostas de desafios, tudo num ambiente que seja um ambiente dialógico, de carinho, de segurança. Então, a criança tende a incorporar novos hábitos salutares. Em relação também a esse respeito, o Espírito Santo Agostinho, numa mensagem belíssima chamada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que se encontra no capítulo 14 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, nos afirma que a primeira grande tarefa dos pais é observar as inclinações dos filhos desde cedo, os instintos que essas crianças apresentam para agir de forma a coibir os maus instintos e a estimular exatamente as boas inclinações e estimular a criação de hábitos salutares. Inclusive, é nessa mensagem que nós temos uma pergunta que é dolorosa para nós que somos pais. Agostinho diz que nós vamos ter que responder a seguinte pergunta de Deus: que fizestes do filho que vos confiei? Ai, meu Deus do céu, né? Então, este filho que nos foi confiado, ele nos foi confiado para que nós, enquanto pais, ou seja, no papel de família, de responsáveis pela formação, não apenas a formação intelectual, mas a formação moral, a formação, sob o ponto de vista dos sentimentos, das emoções desses seres que nos chegam na condição de filhos, a nossa responsabilidade é muito grande. É por essa razão que a Casa Espírita é nossa muito colaboradora, né? No sentido de organizar na sua, vamos dizer assim, na sua prática, ambientes específicos para crianças, em especial para adolescentes e jovens. Então, esse investimento é para que esse período rico que representa a infância e que a adolescência e a juventude também representam ainda, isso possa ser utilizado da melhor maneira possível para a semeadura positiva das boas palavras, né? Para que os ensinos de Jesus possam chegar nesses corações e nessas mentes. Mas prestemos atenção, para que o trabalho da evangelização, ele de fato possa se realizar a contento, alguns ingredientes são muito importantes, senão quase que sem eles nós não poderemos fazer um bom trabalho de evangelização.
nós ouvimos o convite, na verdade não é nem um convite que está na forma imperativa, né? É a determinação de Jesus no momento conhecido como o momento da ascensão do Senhor. No último capítulo de Mateus, Jesus aparece no cume do monte, naquela despedida que ele faria para retornar ao seu ambiente celestial e nos deixaria então, ide e evangelizai a todas as gentes. Em algumas traduções, ide e pregai. Em outras traduções, ide e ensinai. Em outras, ide e fazei discípulos. E assim, né? Todas essas traduções têm o mesmo foco, que é a orientação, a assertiva de Jesus em relação ao nosso papel de evangelizadores, ou seja, de semeadores das sementes do Evangelho. Mas dizíamos que a casa espírita precisa ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, há uma necessidade de compreensão por parte dos trabalhadores da casa espírita daquela dimensão educativa a qual nos referimos no início da nossa fala. Então, a casa espírita ela é eminentemente educativa, né? Então, por ser eminentemente educativa, né? Dever ser eminentemente educativa, todo o seu trabalho deve estar, então, mergulhado nessa conotação pedagógica, que é o quê? De melhoria, de mudança, de aquisição de valores, não apenas de conhecimentos, mas de valores também. Então, a evangelização não pode ser um apêndice da casa espírita. A instituição como um todo, ela deve estar envolvida no trabalho da evangelização. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é aquele que evangeliza. O próprio mestre narra-nos a parábola do semeador. Aquele homem saiu a semear. Então, o evangelizador é um semeador, ou seja, ele irá desenvolver através das suas atividades, através da organização das situações presentes, né, no momento da evangelização. Então, ele é um semeador, sim. E aí começa a nossa grande questão. Quem é o evangelizador? A gente já sabe que o evangelizador excelente, perfeito é Jesus. E nós? Nós somos aqueles, diz Bezerra de Menezes, pela mediunidade do nosso Divaldo, que aqueles que no plano espiritual imploramos a Deus a oportunidade de, ao reencarnarmos na Terra, auxiliarmos o processo de evangelização da humanidade a partir do nosso próprio processo de evangelização. Olha aí. Então, nós pedimos, imploramos a chance de sermos evangelizadores. Então, quantos não são aqueles que de fato gostam no primeiro momento, se sentem atraídos pela tarefa, mas surgindo às vezes outras propostas de tarefas, abandonam. Não que a pessoa tenha que ter contrato de exclusividade, né? Mas é importante registrar que o evangelizador, ele precisa naturalmente entender o alcance da tarefa que ele realiza. Por essa razão, a formação inicial e continuada do evangelizador é importantíssima. Algumas características são fundamentais. Muitas vezes encontramos nas nossas andanças pela evangelização, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil, algumas compreensões estranhas, ou pelo menos assim, sem muita lógica. Por exemplo, a pessoa gosta de criança, pode ser evangelizador. Não, não é assim. Né? Não é pelo fato de gostar de criança. O evangelizador é alguém que tem que perceber a sua tarefa, o alcance dessa tarefa que ele vai abraçar. Não é só porque gosta de criança. Ele tem que buscar a sua formação. Só para lembrarmos um grande evangelizador da cristandade, que seria Paulo, o apóstolo dos gentios. Quem não conhece a sua história, se debruce sobre a obra extraordinária, o romance extraordinário, um épico do nosso Emmanuel, que é o livro Paulo e Estevão, e vai entender o que é um processo de formação de um evangelizador que foi escolhido por Jesus, conforme narra a obra, o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, quando nos fala sobre a escolha de Paulo, quando Jesus diz a Ananias: este, Paulo, é o vaso escolhido por mim para levar a minha palavra aos filhos de Israel e a todas as nações. Então, Paulo, posteriormente, é o evangelizador de fato escolhido por Jesus para a tarefa. E só para a gente dar uma palhinha aqui em relação à obra, né? São pelo menos 6 anos e meio, 6 a 6 anos e meio, talvez até 7 anos,
o processo completo de formação de Paulo. 3 anos no deserto de Dan, os deslocamentos, cerca de 3 anos, né, vivendo lá em Tarso, no Monte Tauro, e mais deslocamentos. Então, uns 6 anos e meio para começar na igreja de Antioquia a desenvolver as primeiras tarefas, os primeiros labores do Evangelho. Não se preocupe, cara evangelizador amigo, não. Você vai precisar de menos tempo, tá? Porque você vai buscar uma formação. Estão aí, né, os materiais, os órgãos de unificação, desenvolvendo oficinas, encontros, a própria Federação Espírita Brasileira oportunizando a formação à distância com ou sem tutoria, né? É só acessar o site da Federação Espírita Brasileira para ver se ainda tem inscrição. Acredito que não mais com tutoria, mas uma modalidade autoinstrucional. Acredito que ainda teremos vagas aí para quem desejar. Então, os livros estão aí, o próprio site oficial da Federação Espírita Brasileira para a sua área de infância e juventude, apostilas, aulas, né? Muitos conteúdos, documentos orientadores, como já temos desde 2015, orientação para a ação evangelizadora, tanto da infância quanto da juventude, um esforço nacional, né, para trazermos aos evangelizadores todo um conjunto de informações fundamentais para que esse evangelizador se sinta seguro no desenvolvimento da sua tarefa. Então, evangelizador que estuda, evangelizador que tem realmente a preocupação com a autoevangelização, evangelizador que planeja, evangelizador que está fazendo permanentemente a mesma pergunta que Jesus fez: que direi eu que é semelhante a essa geração? Ou com que palavras mostrarei o reino dos céus a eles? Essa pergunta de Jesus, ela é fundamental para o evangelizador, a fim de que ele se torne um verdadeiro artesão, trabalhando, né, com as peças originais, com os recursos originais, compreendendo que cada turma é diferente de outra turma, procurando sempre encontrar os melhores recursos, estudando sempre para estar apto às respostas, para poder ser de fato alguém que possa receber a orientação, a intuição do plano maior. Então nós não podemos cometer certos equívocos, como muitas vezes encontramos na tarefa da evangelização, que é evangelizador que faz a mesma coisa sempre, é sempre a mesma rotina, ou que joga simplesmente para o plano espiritual lhe inspirar. E a pergunta é, vai inspirar como? Né? É preciso que haja matéria-prima para se trabalhar. Então, o evangelizador é uma personagem fundamental nesse processo. Da mesma maneira, a família. Hoje, nós temos a perfeita convicção de que todo trabalho de evangelização precisa do acompanhamento, da presença, da interface, do apoio, qualquer que seja a palavra. Mas é preciso que tenhamos sempre essa ligação com a família, porque é na família, nos diz o Espírito Emmanuel, que se encontram os primeiros evangelizadores, os seus pais, os seus responsáveis. Né? Na verdade, a ação evangelizadora da Casa Espírita, ela suplementa, né, aquilo que a casa, aquilo que o lar deve proporcionar. Então, essa parceria família, evangelização, núcleo de evangelização, ela é fundamental. É preciso, pois, conquistar os pais, é preciso estimular reuniões com os pais, estudos com os pais, o apoio dos pais. Quantos pais não começam auxiliando e depois se convertem também eles em evangelizadores? Então, é importantíssima essa parceria, essa presença dos pais. Mas há um outro fator muito importante, é a compreensão de que a evangelização ela não se dá só naquele momento, daquela hora e meia que nós estamos com as nossas crianças e os nossos adolescentes e jovens. A evangelização ela se dá em múltiplos espaços. A família, como já dissemos, é um deles, mas também o próprio movimento espírita, os encontros. Quantas instituições não participam também de eventos programados, né, pela própria instituição, para que aqueles momentos vivenciados na evangelização, naquele encontro pedagógico, eles possam também ser ampliados
por alguns recursos comunicativos, por alguns espaços de encontro que deverão, então, existir como que no processo de auxiliar, no processo de enriquecer a chamada experiência de aprendizagem dos nossos evangelizandos, né? Das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Então, o trabalho da evangelização exige uma legião de colaboradores. Por isso, aí encontramos tantos companheiros criando músicas espíritas, outros buscando a literatura infantil, contribuindo para que nós possamos nos enriquecer com todo esse farto material e organizar o nosso momento de encontro com os nossos evangelizandos em nome de Jesus. Então, o que gostaríamos de registrar em especial é que esse trabalho que envolve família, instituição, evangelizadores, esse trabalho tem que ter uma preocupação. A preocupação que nós denominamos no próprio documento que norteia a orientação à ação evangelizadora espírita na infância e na juventude, que é a busca da qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho. Porque nós que aqui estamos agora falando para vocês, nós viemos da evangelização infantil. Eu tive a oportunidade, tive a bênção de ser evangelizanda no Instituto Espírita Gabriel Delane, aí em Recife, no bairro de Campo Grande, onde nasci e vivi muito tempo. E lá, nesse Instituto Espírita Gabriel Delane, nós tivemos a oportunidade de ter uma evangelização que era dinâmica. Nós tínhamos um antes, um durante e um depois. Nós chegávamos antes da hora da evangelização, havia muitas brincadeiras, eles faziam oficinas lúdicas com as crianças e adolescentes. Tinha o momento da evangelização, que era um momento rico. Então, Dona Selma, que foi minha evangelizadora, lembro-me dela perfeitamente. Na época, claro, os recursos daquele momento, que era o quadro de giz, o álbum seriado, as ilustrações bem cuidadas, bem pintadas. Então, eu recebi tudo isso na minha infância, na minha adolescência também, na mesma instituição, depois que passamos a frequentar a juventude da Federação Espírita Pernambucana. Lá também recebendo por parte dos orientadores de juventude todo um tratamento bom sob o ponto de vista da qualidade do trabalho, diálogo, bons conteúdos, bons relacionamentos, bons recursos, estímulo à literatura, à leitura da literatura, enfim, nós tivemos essas bênçãos, essa condução que nos foi dada desde a infância para que pudéssemos estar até hoje militando aí no movimento espírita. Então essa qualidade, nós vamos sintetizar, ela se dirige em especial a 4 grandes direções. Vamos lá. Primeiro, a qualidade doutrinária. Isso implica que o evangelizador é alguém que estuda a doutrina espírita. Não é só porque gosta da criança, porque se comunica bem com o jovem. Não é só isso, não. Então, nós temos que buscar constantemente o estudo. O trabalho de evangelização é sempre um trabalho de autoevangelização. Então, o evangelizador é aquele que estuda, é aquele que se prepara para responder, é aquele que se prepara para compreender a própria mensagem que será portador junto ao público dos evangelizandos. Então, a qualidade doutrinária implica em estudo, em fidelidade doutrinária, em termos cuidado com algumas ideias estranhas que aportam por vezes em nosso movimento, algumas coisas assim meio esquisitas, de curiosos, ou então de pessoas que querem fazer o seu espiritismo, ou seja, o espiritismo é a moda da casa, o espiritismo é a moda do chefe, e aí fica uma coisa meio complicada. Recorrer sempre aos nossos filtros, que são Jesus, o Evangelho, e Kardec, a codificação, para que possamos então assegurar às nossas crianças, aos nossos jovens, uma boa formação doutrinária. E essa formação doutrinária não é só no ponto de vista da informação. Nós já hoje nos afastamos dessa ideia que havia um certo tempo atrás, de que evangelizar era informar. Não,
falava da minha experiência do Gabriel Delane, era muito gostosa a evangelização. Então, lembro-me até hoje, ecoa na minha memória, depois da evangelização, as músicas, os recursos, o pós-evangelização, porque tinha o antes, o durante e o depois, que era naquela famosa mesa que até hoje está lá, do Gabriel Delane, a gente então brincar de escravos de Jó e cantar, né? Então era uma tarde inteira de alegrias, de conteúdos, de recursos enriquecedores. Então isso vai fomentando, isso vai criando na cabecinha, no coração da criança, do jovem, um alicerce de compreensão, né? Vai ajudando a construção de uma leitura do mundo. Então, desde a minha infância, a minha adolescência, por exemplo, a ideia de justiça divina vinculada à reencarnação, isso foi a obra da evangelização, principalmente. Lembro-me nas minhas aulas de religião no Colégio Estadual de Olinda, em 1900 e antigamente, né? Então a freira falava e pregava, e eu levantava a mão e perguntava. Por exemplo, me lembro muito desse dia, eu perguntei sobre as crianças que nasciam com doenças, né, doenças congênitas. E ela ficava chateadíssima, né, com as minhas perguntas, apertava minhas bochechas, aquela confusão. E ela então dizia assim: isso, minha filha, não é problema de Deus, isso é problema da natureza. Aí eu levantava a mão de novo e perguntava: mas a natureza não é criação de Deus? Então como é que fica? Era uma confusão. Era porque em mim já estava o conteúdo reencarnacionista e a certeza da justiça divina pelo mecanismo da reencarnação. Era o trabalho doutrinário, né, de segurança que eu recebera lá na instituição na qual participava. Então, qualidade doutrinária, mas também essa qualidade pedagógica a qual nos referimos, né, que nós mesmos vivenciamos quando evangelizando, a utilização dos recursos, a utilização da arte, que é muito importante, né? A contextualização, a capacidade de dialogar, a ludicidade, né? O trabalho afetivo, o aconchego, a possibilidade de ouvir a opinião da criança, do adolescente, do jovem, partir do conhecimento que eles têm, das dúvidas que têm, né? Estimular o protagonismo infantil, o protagonismo juvenil, garantindo um trabalho pedagógico de qualidade e não de repetição, de mesmice, de rotina, de mera informação. Não, então é tornar aquela hora passada em nome de Jesus como uma hora profundamente enriquecedora, né, para todos os participantes. Então, é a qualidade pedagógica, mas também quem está nesse processo, né, precisa de apoio. Daí, nós temos a grande necessidade de uma qualidade organizacional, ou seja, é preciso, como dissemos também ainda há pouco, que a instituição ela se sinta responsável pelo trabalho da evangelização como um todo. A evangelização não pode ser um lugar, um apêndice, bota ali as crianças, junta ali os jovens. Não, não é assim. Então, é preciso que nós tenhamos um bom nível de colaboração no interior da casa espírita, da integração da diretoria com o grupo da evangelização, o grupo da evangelização com os pais, enfim, há toda uma necessidade, né, de mútua colaboração num processo organizacional que fortalece a tarefa. E, principalmente, já que vamos reunir pessoas, não esquecermos de forma alguma da qualidade relacional. Manter acesa a chama, manter o espírito de fraternidade, né? De companheirismo. Muitas vezes o evangelizador trabalha com outro evangelizador que não conhece, né? Não sabe nem quem é, não sabe nem das lutas, das dificuldades. Então é preciso que nós retomemos aquele sentido que Paulo conseguia dar às casas, né? Aliás, aos núcleos que ele fundava mais tarde, igrejas, que seriam as chamadas assembleias, igrejas, assembleias, os núcleos, enfim, cristãos, em que ele recomendava o quê? O amor recíproco, né? A tolerância recíproca, a construção de um sentido de comunidade, onde nós somos pessoas que nos conhecemos, que sabemos das nossas dificuldades, que buscamos nos auxiliar mutuamente. Então, 4 qualidades:
qualidade doutrinária, qualidade pedagógica, qualidade organizacional e qualidade relacional. Tudo isso favorecendo então o trabalho da evangelização. Para quê? Para que nós possamos, quando comparecermos de fato perante a própria consciência, dizermos do nosso esforço no sentido de que a nossa tarefa tenha sido uma tarefa que contribuiu de fato para a disseminação da boa semente, para a cultura da semente do Evangelho, em especial à luz da doutrina espírita, procurando então estabelecer algo que o Livro dos Espíritos nos aponta como de grande relevância em nosso processo de transformação, que é a valorização que nós possamos dar aos aspectos espirituais, a nossa condição de espíritos imortais. Então, quanto menos valorização, no sentido de uma verdadeira obsessão pelas coisas materiais, quanto mais nós nos entendemos como espíritos imortais, que temos um ontem, que teremos um amanhã, que estamos em processo de transformação, de evolução, então quanto mais isso for absorvido num clima, como dissemos, dialógico, aquele sentido de comunidade, de pertencimento, de aconchego, de acolhimento que o trabalho da evangelização, através dos seus agentes, pode proporcionar. Então, quando nós vemos esta casa realizando o seu trabalho, semeando a boa semente, podemos dizer, o Núcleo Espírita Alta de Souza desenvolve um trabalho de amorosidade, um trabalho de investimento na nova geração, um trabalho que atende ao comprometimento de todos os que aí se envolvem nessa tarefa, dirigentes, evangelizadores, pais, jovens, Então é o programa de Jesus, é o programa da doutrina espírita, para que nós possamos juntos, ombro a ombro, lado a lado, como nos diz a canção, É a nossa canção, ombro a ombro, lado a lado, para que nós possamos assim unidos, fortalecidos e principalmente buscando realizar o melhor de nós, que nós possamos contribuir mais anos, mais tempo ainda nessa semeadura junto às novas gerações. E pedir para que Alta de Souza, esse espírito extraordinário, continue então trazendo a todos vocês e a todos nós as inspirações salutares. Não nos esqueçamos que há 40 e poucos anos, de modo mais específico, em 1977, foi lançada a Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, suscitada por discussões na década de 70 em torno já da qualidade do trabalho da evangelização. E aí, então, surge a proposta discutida no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e é lançada a campanha, então, primeiro nacional, depois ela se tornaria permanente, com o seguinte tema: a criança e o jovem reclamam direção no bem, e com o slogan: evangelize, coopere com Jesus. Este é o convite que nós trazemos a todos vocês. Colaboremos com Jesus em nosso processo de autoevangelização e colaboremos, se possível, na condição de pais, de evangelizadores, de dirigentes, de apoiadores, para que todos juntos, ombro a ombro, lado a lado, levemos adiante os nossos compromissos com Jesus. Que Ele nos abençoe, o evangelizador por excelência, nos inspire sempre. Parabéns a todos vocês, parabéns ao Núcleo Espírita Alta de Souza e que nós possamos seguir adiante nesse compromisso. Que Jesus nos fortaleça e nos ampare hoje, amanhã e para todos sempre. Meus queridos irmãos, depois dessa palestra maravilhosa, só nos resta agradecer a Deus. E vamos fazer a nossa prece final com o nosso evangelizando da mocidade, Tomás. Fechemos os nossos olhos. Queridos irmãos, vamos fazer uma prece de agradecimento e mentalizando o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, por esses ensinamentos, por tudo que nos tem dado. Abençoe todos nós, a nossa casa de Alta de Souza,
e a todos os necessitados que nesse momento sofrem de dores e derramam suas lágrimas. Consola e fortaleça a todos nós, Senhor. Assim seja.